que estamos chegando em mais um programa Palavra e Poder. Olá, queridos ouvintes, estamos aqui direto dos estúdios da Rede Fé FM no programa Palavra e Poder. Programa esse patrocinado pela Igreja Moriá. Eu sou a pastora Cleonice, estou aqui nos estúdios com meu esposo, o pastor Roberto. O nome é Roberto Carlos. Não é o rei, mas é o filho do rei, né, amor? Olá a todos. Seja bem-vindo em mais um programa. Olá a todos. Olá a todos. Graças a Deus. Estamos aqui hoje para dar continuidade. Estamos falando sobre a fé, esse instrumento tão poderoso, né? A moeda de câmbio do reino de Deus, onde nós conseguimos e conquistamos tudo através da fé. A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Que coisa tremenda, né? Então, o justo não vive do que ele vê, nem do que ele sente, mas ele vive daquilo que ele crê. Então, é muito importante. E nós, na Igreja Moriá, nós temos um lema. O nosso lema qual é? Viver a promessa de Deus. Não só conhecê-la, mas vivê-la. Trabalharmos, buscarmos, nos posicionarmos para receber o cumprimento dessa palavra. Porque não faz sentido, queridos ouvintes, nós cremos numa palavra tão poderosa e termos uma vida que não reflete o poder dessa palavra. Tem alguma coisa errada? Como é que eu tenho a fé numa palavra que me promete tantas coisas, que me traz muitos direitos também, mas também me traz muitos deveres? Eu tenho eu equiparo, né, a palavra de Deus com um manual, não de sobrevivência, mas um manual, uma estrutura para sermos pessoas conquistadoras nessa terra. E por isso nós estamos aqui, né, amor? Em mais esse programa, Palavra e Poder. E hoje nós vamos falar de poder, né, amor? Você está animado para falar de poder? Nós vamos continuar falando, porque todo programa nós falamos, né? Porque alguns programas anteriores, nós pegamos a passagem da Bíblia lá onde o Filipe, né, ele pregava a palavra e anunciava Cristo. Exatamente. Pastor, tem diferença de quando se prega a palavra já não está pregando o poder? Depende. Depende do que estão pregando da palavra. Se estão só querendo passar, né, os conceitos históricos, não precisa nem de unção e poder. Precisa só de adquirir o conhecimento numa faculdade de teologia, ou não, ou fazendo cursos, ou lendo Bíblia, ou alguma coisa desse sentido. Mas eu garanto para vocês que nós não estamos nem um pouco preocupados. Eu, pelo menos, nunca me preocupei, sabe, com esses conhecimentos de teologia. O que eu quero saber é que esse poder que aqui está, eu quero conhecer ele na minha vida, e eu quero ver ele operando. Porque entre o conhecimento das histórias e do poder, eu não abro mão do poder. Porque não é as histórias que vai transformar a minha vida. O que vai transformar, não a minha só, mas de quem depois me ouvir, é quando eu passo a conhecer esse poder que aqui está. Então, se eu ficar só com conhecimento de história e te entregando a história, vai mudar o quê? Eu não conhecia, se você, né, vai me ouvir. Eu não conhecia, agora eu conhecendo igual, né, o senhor conhece. Meu intuito aqui não é esse. Ficar trazendo o conhecimento de histórias da Bíblia. O nosso intuito aqui, por isso que o nome do programa está aqui, é Palavra e Poder. Né? Se na própria Bíblia diz que a palavra de Deus é o poder de Deus para quem crê em ação e operando, por que eu vou abrir mão do poder? Porque o que vai nos guardar, nos livrar, nos proteger, nos curar, nos libertar, nos salvar e nos abençoar? É o poder. Lógico que é o poder que vem através do ouvir e ouvir a palavra. Porque quando nós ouvimos a palavra, destrava dentro de nós a certeza e a convicção que é a fé bíblica. É a fé bíblica. Né? E nós vamos ver um assunto importante e interessante hoje. Vou deixar para dar os endereços no final, né? Para a gente já entrar. Porque você começou, então você vai começar a trazer a luz aí, a luz das escrituras, e a gente entra junto e vamos começar a falar. Hoje, né, as pessoas você começou, mas não falou, então já prepara um copo com água também, deixa preparado. Se você não é obrigado, mas se você quer que a gente ore por você no final, a gente acredita nisso, nesse poder de Deus que está aqui,
que pode ser colocado numa água, porque nós já experimentamos esse poder de várias maneiras, de várias formas, inclusive com água, e você também pode experimentar, até com uma rosa. Eu já vi esse poder de Deus operando. Pessoas com câncer na face e no rosto, e uma rosa, que entregou na igreja, só ungimos com óleo. A pessoa chegou em casa, se colocou na frente do espelho, começou a olhar para o espelho, o parente dela lá em outro estado, ela encostou a rosa no rosto dela e começou a orar como se estivesse no rosto do irmão dela em outro estado. E Jesus curou totalmente o câncer do rosto. Quer dizer, é o poder. Como é que a gente pode limitar esse poder, gente? Né? Um ato profético. Não tem explicação isso? Não, não tem. Mas olha o que o poder de Deus é capaz de fazer, detalhe, quando alguém crê. Né? Então, aqui em Atos, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6, você lê? Leio. Diz assim: quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos, os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e nada sentiu. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Tremendo isso aqui. Um deus de letra minúscula, né? Porque as pessoas conheciam esse tipo de cobra, né? Essa serpente. Então, eles vão falar víbora, serpente. E sabiam que todas as pessoas daquela ilha, quando era picado por ela, passavam alguns, sei lá, segundos ou minutos, a pessoa começava a inchar. E morria. E morria na hora. E aí eles viram que o Paulo, né? Interessante isso, né? Porque aqui nós estamos falando de uma situação após um naufrágio, né? Que Deus também já havia aparecido para o Paulo, falou: avisa eles que todos vão se salvar, mas a embarcação, tudo vai se perder. E quando se salvou, eles agarrados em pedaços, né? Daquela não é uma embarcação, não é um navio, mas uma embarcação, todos se salvaram, né? Sim. A tribulação, ninguém morreu. Só que chegaram nessa ilha. Como eles saíram de dentro daquele rio, daquele mar, estavam todos molhados e sentindo muito e choveu frio. Também, né? E a com muito diz aqui frio. Que estava chovendo. Eles começaram então, né? Fizeram uma fogueira para se esquentar e começaram a pegar galho seco e foi colocando. O Paulo também, né? Pegando. A hora que ele chegou para lançar lá dentro, tinha essa cobra e essa serpente escondido no meio desses galhos. E aí diz a Bíblia que ela se atracou, ficou pendurada. Ela picou e ficou pendurada na mão do Paulo. Interessante isso, né? Porque a gente vê aqui como as pessoas... Eu leio a Bíblia e a gente vê vê como que é a ação do ser humano, né? Primeiro, eles já julgam assim, ó, porque foi picado com a cobra. Ó, ele sobreviveu ao naufrágio, realmente não vai viver mesmo, porque agora então, aí, ó, ele é como o povo fala... Tinha realmente que pagar, conseguiu escapar. Ele é um azarado. Eles olhavam para o Paulo e falavam: não, esse aí é um azarado. Realmente ele tem azar. Porque acabou de sofrer um naufrágio, não morreu afogado, agora vai morrer. Vai morrer com o veneno da cobra. Então eles achavam que o Paulo era um azarado, uma pessoa de azar. E começaram a falar mal dele, né? E começaram já a agorar a vida do Paulo, dizendo: alguns minutos ele vai inchar e vai morrer. Esse homem realmente fez um monte de coisas erradas para estar sendo levado para ser julgado, porque escapou lá, mas agora não escapa. Aí passou o tempo, eles viram que o Paulo não morreu, o que eles falaram? Não, então ele é um Deus. Não é nada. Então veja que o Paulo, de um momento para o outro, passou de ser de um malfeitor. De uma pessoa mal, que devia estar sofrendo uma condenação, que ele ia morrer, porque ele estava sendo, vamos por assim, punido, castigado,
né, que ele estava sendo castigado. Ó, está caindo um juízo sobre você. Então, você está sendo condenado. Por isso que você foi picado pela cobra. Agora, como ele não morre, agora ele é um Deus. Então, veja, queridos, quando você baseia a sua vida no que as pessoas pensam e acham, muitas vezes você está em problema, porque as pessoas que hoje te admiram, que hoje te exaltam, amanhã são os mesmos que às vezes estão te criticando, que estão te elogiando condenando. E falando mal hoje, né? As mesmas que amanhã vai falar mal. Podem, né? Ser a mesma coisa aconteceu com o Paulo. Os mesmos que ali estavam falando, olha, ele é um condenado, um azarado. Agora estão falando, nossa, agora ele é de Deus, agora Não, ele é um de homem Deus, de Deus. não. Ele é um Eles Deus. falaram, esse homem só pode ser um Deus. É. Que não tem um ser humano até hoje que foi picado por uma cobra dessa, que, né, na hora o corpo começa a inchar sobreviveu. E morre. Então, aqui vamos entrar já, né, na parte espiritual da palavra, mas a gente vê isso, né? Como que as pessoas elas atribuem valor e fazem juízos de valor sobre outras de acordo com os seus conhecimentos e pensamentos. E como que elas transitam de um polo negativo para um positivo muito rápido e de um positivo para o negativo também. Então, nunca apoie a sua vida em cima do que as pessoas estão falando, dos elogios que você está recebendo e muito menos das críticas. Porque esses hoje que não te apoiam, que muitas vezes te criticam, que falam que não vai dar certo, que você não vai chegar em lugar nenhum, amanhã são aqueles que vai dizer, não, eu sempre acreditei em você, sabia que você tinha potencial, sabia, eu via que você era diferente. Então, as pessoas são assim. Então, o ser humano, infelizmente, eles transitam nessas nuances aí. Então, precisa tomar cuidado. Agora, voltando aqui, o Paulo, um homem de Deus, uma pessoa que tinha uma fé, e na hora que eles estão ali com o objetivo, fazer uma fogueira para se aquecer do frio, estava chovendo, estava frio, eles estavam molhados, e eles queriam uma situação para trazer um pouco mais de conforto, um pouco de bem-estar para eles diante daquela situação. Porém, o que acontece? Uma cobra pica, como o pastor disse aqui, e a cobra pica ele. Mas o que é interessante, que aquela cobra era conhecida naquela região. Altamente venenosa, né? E as pessoas que eram picadas por aquela cobra, elas vinham a óbito. Todas. Mas o porquê que o poder daquele veneno, daquela toxina, daquele mal, não atingiu a vida efeito, né? do Paulo? Por que aquele veneno em outra pessoa matava? As outras. E o porquê que na vida do Paulo não surtiu efeito? Nenhum efeito. Então, alguma coisa na vida do Paulo bloqueou a ação daquele veneno. Porque aquele veneno entrou no corpo do Paulo. É. A cobra foi injetado no organismo dele. E ficou presa na mão do Paulo. A Bíblia é clara em dizer que aquela cobra ficou presa na mão dele e ele teve que chacoalhar a mão. E se ficou presa, ficou injetando veneno no organismo dele. Aí eu pergunto para você, queridos ouvintes, o que tinha na vida do Paulo de diferente que não tinha na vida das outras pessoas. Que morreram quando foram picados, né? Outro exemplo disso é Jesus. A lepra era altamente contagiosa e né? Pessoas que têm essa enfermidade, muitas vezes elas são tratadas. Hoje é muito mais tranquilo do que no passado, né? Mas existiu durante muito tempo leprosários e na época de Jesus, essas pessoas elas viviam em distanciamento social. E quando apareceu um leproso para pedir para Jesus orar por ele, Jesus tocou no leproso. E a lepra não pegou em Jesus. Também existiram outras pessoas enfermas que tocaram nos discípulos e eles também não foram contaminados pela doença. Então, a gente vê que a fé ela produz algo no organismo da pessoa, no corpo da pessoa, que é como se blindasse ela. É como se o corpo dela fosse blindado, que uma reação externa não pode abalar o que está dentro dela. E a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, maior é o poder que está em nós
do que qualquer poder que possa tentar agir em nós e nos causar um dano. O veneno entrou. Mas Jesus disse também que, ainda que se nós bebêssemos uma coisa mortífera, ela não seria capaz de nos causar o dano. Isso é muito poderoso, né, amor? Com certeza. Eu vou acrescentar mais uma situação que a Bíblia fala, que Deus é como um fogo consumidor. Nosso Deus está lá tanto em Êxodo como em Hebreus. Ele é um fogo consumidor. Por que eu estou dizendo isso? O que o Paulo faz com a serpente? Sacudiu ela no fogo. Lógico que aqui era um fogo, né? Fogo. Mas se a gente for pensar, para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão passando por situações complicadas, você quer saber como é que você vai vencer? Quando você sacudir essa situação e levar ela até a luz da palavra, no entendimento da revelação da palavra. O texto diz aí, ó, versículo 5, porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Então, o que a gente vê aqui? O poder da palavra de Deus. Eu não sei qual situação, não sei qual o problema que você está enfrentando, que você está passando, o que está acontecendo na tua vida, mas eu sei de uma coisa. Deus não mudou. Ele é o mesmo de ontem e hoje para sempre. Está na Bíblia. Sabe o que mudou? Não é Deus. Deus não envelhece. Deus é espírito. O que mudou é o conceito. É a forma de crer, de entender das pessoas, que era muito diferente dessa época aqui do Paulo. Muito diferente. Aqui, eles viviam a época da igreja primitiva. Era uma igreja que ela era ativa. Ela era ativa nos dons do Espírito. Ela era ativa. Os dons estavam ativados nessa igreja. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 12 que os dons é dado para aquilo que for útil. As pessoas às vezes falam que quer ser cheia de Deus, cheia da presença de Deus. Mas para quê? O que você vai fazer com essa plenitude de Deus na tua vida? Você vai ajudar o teu próximo, o teu semelhante? Você vai se levantar? Você vai começar a ir nos hospitais para orar pelos enfermos e doentes? Você vai começar a evangelizar? Às vezes no local de trabalho, dentro da tua casa, tua família, no bairro, no condomínio, na cidade, no estado, no país, não sei. No grupo dos WhatsApp, família, grupo não sei do que, grupo, tem vários e vários grupos. Tem pessoas que ele tem vergonha de postar alguma coisa da Bíblia num grupo, mas eles postam um monte de besteira. Eles colocam um monte de coisas que não tem nada, sabe? E às vezes pessoas que dizem que creem em Deus. Eles postam, sabe, os lugares que eles vão, o tipo de comida, tipo de bebida, a praia, o lugar, onde eles estão, nos restaurantes. Mas o que é postado ali da palavra de Deus, que pode transformar e mudar a vida dessas pessoas? Às vezes nada. Absolutamente nada. Nada. Então aqui a gente já vê o quê? A diferença dessa época. Lembra, no 4 programas ou 3 atrás, que quando a igreja foi perseguida por Saulo e dispersou o povo, todos foram por todas as partes. Fazendo o quê? Se escondendo? Pregando a palavra, o evangelho de Cristo. Então as pessoas, elas estavam muito ativadas na pregação da palavra e do Cristo vivo e poderoso. Mas hoje você não vê isso. Pessoas que às vezes estão numa igreja há anos. Você não descobre que a pessoa é um cristão evangélico que crê em Deus. Às vezes assim, por uma situação assim bem... Ah, nossa, você é um crente. Ah, você é um evangélico. Se depender de você olhar para a postura dela, você não descobre. Mas isso não poderia estar acontecendo. Entendeu? Porque a Bíblia diz que nós somos a luz desse mundo. E se nós somos a luz, aonde a gente for,
O que tiver em trevas, ambientes que tiver em trevas, pessoas que tiver em trevas, se nós somos essa luz e a gente chega num lugar de trevas, as trevas têm que ser dissipadas e a luz tem que resplandecer ali. A gente vê que muitas vezes a religiosidade chega primeiro, né? E junto com a religiosidade a incredulidade. Hoje o mal, eu vejo que não é nem essa questão só de crer só, mas a questão da incredulidade tem tomado conta dos corações e muitas vezes é a incredulidade disfarçada, né? E nós vamos nos preparar aqui para a oração, porque o que a gente vê é a unção de Deus agindo na vida do Paulo e fazendo na vida do Paulo uma diferença, né? E nós não estamos aqui com mais um programa para trazer palavras só e falar do poder de Deus, mas nós queremos que você também viva esse poder. E para isso é importante que você entenda, em primeiro lugar, que Deus não mudou e que Deus é poderoso, né? E talvez você tenha esse conhecimento, mas você precisa viver isso, ter uma experiência com esse poder, para que você possa, então, usufruir dessa presença de Deus, dessa unção do Espírito Santo, dessa comunhão com Deus, desse envolvimento, dessa atmosfera, sabe, desse mover, para que você consiga entender o que nós estamos falando aqui. Porque a presença de Deus não se limita, né, a ambientes, pessoas e formalidades. A presença de Deus está acima disso. Tanto que o Paulo, ele está diante de uma situação de algo que ele comeu, de algo que ele... Desculpa, não que ele comeu, não. De algo que foi introduzido na vida dele, sem ser perceptível. Quantas vezes nós somos expostos também a perigos que nós não temos consciência, que nós não temos o conhecimento. Mas, independente do que nós sabemos ou não, nós temos um Deus que nos guarda em todos os sentidos e aspectos da nossa vida, independente do que as pessoas estão esperando que aconteça conosco, independente do que as pessoas já estão prevendo a nosso respeito, independente do que as pessoas estão falando, estão postando, isso aí não interfere na tua vida. Então, nós estamos aqui com essa missão, que é levar para você a revelação da palavra de Deus, e não só o conhecimento. Por isso, se você preparou um copo com água, gostaria que você pegasse para a gente estar orando por você, orando pela sua vida, pela sua casa e sua família. Se você puder fechar os seus olhos, se não, não tem problema, você pode orar com a gente em espírito de oração, com o olho aberto, dirigindo, não tem problema. Receba essa oração aí onde você está, e eu tenho certeza que Deus vai te alcançar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome de Jesus. Assim como Paulo foi picado pelaquela cobra, Pai, e o veneno daquela serpente não teve poder para interferir nos sistemas orgânicos do Paulo. Deus, Paulo continuou exatamente intacto, porque maior era o poder que estava dentro dele. E nenhuma causa externa poderia causar um dano para Paulo, porque algo dentro do Paulo fazia com que o Paulo se tornasse imune. Paulo estava imunizado, vacinado contra todos os agentes que pudessem causar um mal na vida dele. Meu Deus, eu te peço que essa mesma virtude venha estar no nosso corpo. Senhor, consagra essa água agora. Coloca nela o poder e a unção, para que quando nós comermos ou bebermos ou formos expostos a situações, medicações, eu não sei, tratamentos, eu não sei, quando formos expostos a algo que tem algum poder de destruição, de morte ou de nos produzir o mal, Senhor, imuniza o nosso sistema, meu Deus, imunológico, todo o nosso corpo. Senhor, que o Senhor venha nos proteger e nos livrar de todo mal, que assim como Paulo estava guardado, que nós também venhamos estar guardados, Pai. Purifica
o nosso sangue, purifica, meu Pai, o nosso corpo e derrama dentro de nós esse poder que não permitiu que o Paulo fosse atingido por nada, por aquele veneno daquela cobra. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos essa água. Coloca nela virtude e poder, que quando nós bebermos, nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Beba agora da água, receba o poder de Deus aí no seu corpo, em nome de Jesus. Ficamos por aqui em mais um programa, Palavra e Poder. Quero passar para vocês os nossos endereços. O endereço da nossa igreja é Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz, aqui em Ribeirão Preto. Nós temos cultos regularmente às quartas-feiras, pela manhã, às 9 horas e às 19h30. Sexta-feira, também às 19h30. No domingo, nós temos também 2 cultos, às 9 da manhã e às 19 horas. Você é nosso convidado, vem estar conosco. Também todos os nossos programas de todos os dias está registrado e gravado, todos eles ali na nossa página no YouTube, que é Igreja Moriá RP. Temos também o nosso canal no Instagram, igrejamoriá.rp. Se você quiser nos conhecer um pouco melhor, conhecer os nossos trabalhos, então nos siga lá em nossas redes sociais, tanto no Instagram como no YouTube. Também nós temos o WhatsApp, se você quiser entrar em contato conosco, é o 16994009450. Será um prazer receber você lá em nossa igreja e podemos estar ali servindo você, sua família, e também poder te ajudar em oração e naquilo que for preciso. Nos procure, esteja conosco. Então, vou passar para você, amor, para dar as suas considerações finais. Né? Agradecendo, então, a presença de vocês que estiveram até agora aqui conosco, né, ouvindo, aprendendo junto conosco, né, ouvindo da palavra de Deus e depois recebendo a palavra de Deus. Então, você que tem sido abençoado por essa programação, não esqueça de mandar ali o seu testemunho ou pelo WhatsApp, falando quem você é, de onde você é, que você ouviu a palavra no dia tal e na hora da oração Deus tocou, você foi curado. Ou seria para a gente, né, até melhor e mais prazeroso que você pudesse estar ali conosco, né, na casa do Pai. A Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto, que se encontra ali na Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz. Então ficamos por aqui, forte abraço a vocês e até o próximo programa. Tchau, Deus abençoe.